pessoal, boa noite. Daqui a pouco a gente começa, vamos só esperar o pessoal terminar de entrar. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo. Eu fui convidado hoje para começar esse estudo aqui com vocês, aqui na Casa Girassol. O assunto de hoje, nós vamos falar um assunto que essa semana teve até um pouco de polêmica a respeito dele, né? A gente vai falar um pouco sobre evocações, tá? Antes da gente entrar no assunto, a gente vai fazer a nossa prece para que a gente possa começar, ok? Então eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos, se esquecerem de todos os barulhos que estiverem à volta de vocês, aproveitarem esse momento de silêncio, para que possamos nos conectar com o nosso Criador, conectar com os bons espíritos que nos acompanham, com os mentores da Casa Girassol. E vamos agradecer essa oportunidade que estamos tendo aqui de mais uma vez realizarmos um estudo que propõe-se a conduzir-nos no caminho da evolução espiritual e moral. Esperamos que recebamos os conhecimentos necessários nessa noite e que sejamos intuídos a aplicar esse conhecimento da melhor forma possível para com o nosso próximo. Que os mentores da Casa Girassol estejam conosco, que assim seja. Então, ótimo, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo. Eu fui convidado, para essa semana trazer, o estudo da Casa Girassol, né? E eu escolhi um assunto que são evocações, né? Nós vamos falar sobre evocações. Eu acompanhei até um pouco de polêmica que aconteceu essa semana a respeito desse assunto, né? Principalmente na internet, né? E eu queria trazer um pouco da minha opinião a respeito disso, né? Não só da minha opinião, né? Mas principalmente do embasamento que a gente tem na doutrina, né? Bom, antes de mais nada, né? A evocação é uma forma de você iniciar a comunicação, né? A ideia básica é essa, né? Que você possa, né? Ou que você tente, acho que a palavra melhor é tentar, né? Que você tente conduzir essa comunicação tentando chamar, né? Alguém para essa comunicação, tá? Uma das questões básicas, né, da prática espírita, né, tá ligada à mediunidade, né? E a mediunidade é esse atributo, né, que as pessoas têm de se comunicar com o mundo espiritual, ok? Bom, segundo Allan Kardec, né, todos nós somos médiuns, tá? De alguma forma somos médiuns. O que muda é a forma como essa mediunidade se manifesta, ok? E as qualidades que esse médium tem, né? Principalmente a partir, né, de ter alguma facilidade, né, de trazer essas comunicações,
o quanto envolvido, né, com esse fenômeno ele está, né, o quanto ele se aplica a isso, porque mediunidade também é estudo, mediunidade também é prática, né? O médium, a partir da conduta dele, ele vai ele vai ter formas melhores ou formas mais concretas, né, de se colocar à disposição desse trabalho, né? Bom, então assim, já que, né, há a possibilidade de comunicação, e isso está dentro, né, dos princípios da doutrina espírita, um assunto controverso é como essa conversa, né, como que esse diálogo com o mundo espiritual pode acontecer, né? E o assunto de hoje é evocar, né? Por quê? Existe a possibilidade de você receber, você quer se comunicar com um dado espírito, né? Com alguém definido, né? A doutrina espírita, ela traz para a gente que, apesar de desencarnarmos, né, apesar de não estarmos mais habitando um corpo físico, a nossa individualidade ainda é preservada, né? Então, essas individualidades, esses espíritos, com essas individualidades, com a sua história, com a sua sabedoria angariada, né, eles podem estar ainda habitando o mundo espiritual, né? Ou podem ter encarnado em experiência, mas de uma forma ainda no mundo espiritual. E pode ser interessante para a gente se comunicar com esses espíritos, né? Então, no início, principalmente, né, do espiritismo, assim, logo que o Kardec percebeu o movimento das comunicações com o mundo espiritual, e organizou uma sociedade para um grupo, né, a Sociedade Espírita Parisiense, para estudar os fenômenos espíritas, né, ele fez muitas vezes, né, de forma reiterada, evocações para que ele conseguisse, né, ter a comunicação com o espírito que interessava para aquele tópico que ele estava estudando. Então, nos relatos da Sociedade Espírita Parisiense, é muito comum, né, que a gente veja eles solicitando a comunicação com o espírito A ou B, ok? Com o indivíduo A ou B. Bom, ao longo do tempo, né, principalmente com essa prática espírita no Brasil, né, criou-se um conhecimento assim popular, né, que as casas espíritas não aceitarem muito ou não praticarem, né, a evocação, né, elas sempre fazerem, né, a comunicação espontânea, né. E algumas pessoas elas são até enfáticas e categóricas, elas falam assim, não se evoca um espírito para se comunicar, né? E agora eu vou trazer um pouquinho, né, a respeito do que a doutrina espírita traz para a gente, né, mais do que esse senso comum. Bom, o livro guia, né, das comunicações, das manifestações medianímicas, né, que o Kardec deixou para a gente, foi o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele tem um subtítulo, né, o título dele, né, é assim, O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Muita gente não passa por esse subtítulo, não, ele só fala Livro dos Médiuns, Livro dos Médiuns, né? E lá fala Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Por quê? A evocação é algo intrínseco, né? E precisa ser entendido, né, como pertinente e útil para a comunicação com os espíritos, né? Acontece, né, que o médium, né,
que é o maior expoente da doutrina espírita no Brasil, assim, sem sombra de dúvida, né, foi o Chico Xavier, né? E uma frase que o Chico Xavier ele repetia muito, às vezes ela dá uma má, não é que ela dá uma má interpretação, ela dá uma saída, né, para algo que o Kardec vai condenar. Vejam bem, é aquela frase que a gente já deve ter ouvido, né, várias vezes, né, que ele fala assim: o telefone só toca de lá para cá. Bom, essa metáfora, né, que o Chico repetia muito, ela tem a sua validade, né? E eu vou entrar um pouco nesse assunto aqui. Bom, na verdade, talvez essa ideia de o telefone toca de lá para cá, ela seja um pouco confusa, né? O que acontece é o seguinte, né? O telefone toca de lá para cá, mas toca daqui para lá também, né? Só que é igual o telefone da nossa casa, né? Essa metáfora ela funciona muito bem, porque é igual o telefone da nossa casa. O telefone toca, mas nem sempre eu posso atender. Nem sempre eu quero atender esse telefone, não é? Nem sempre eu tenho disponibilidade para atender o telefone. E isso, quem está acostumado, né, com a rotina, né, de casas espíritas, deve ter visto, né, algumas vezes, principalmente as casas que trabalham com a prática da psicografia, né, que é quando os espíritos eles se comunicam através da escrita, né, que nas mesas de psicografia se avolumam, né, um grande número, né, de mensagens que às vezes são até endereçadas, mas a forma que ele foi endereçado, a gente não consegue identificar o destinatário. Ou às vezes é uma mensagem assim, a quem possa interessar, ou às vezes é só uma mensagem que não ficou muito inteligível, ou é só um desabafo, né? É o telefone tocando de lá para cá, mas do lado de cá não tem ninguém para atender, né? Porque você não consegue chegar. Então o Chico ele até tem uma metáfora que ela é mais interessante, que ele fala assim, que ele só é o carteiro, né? Aí sim eu entendo melhor, né? Porque na verdade é o seguinte: do mesmo jeito que às vezes a gente tenta chamar um espírito e ele não atende, né? Às vezes o espírito também ele tenta chamar alguém e essa pessoa não atende. Às vezes essa mensagem ela vem até endereçada, a gente consegue até encontrar a pessoa e levar. A pessoa olha e fala assim: não acredito nisso não, e não recebe aquela mensagem. Isso também acontece, né? Então, o fato do telefone tocar não fecha, né, o nosso circuito da mensagem, né? O circuito da comunicação ele precisa, né, de quem origina, de um meio, né, e de quem receba, ok? E às vezes, né, uma dessas três partes aqui elas não estão disponíveis, tá? Então, agora isso levou, né, essa frase, ela muitas vezes ela está sendo interpretada, ou até, que é pior, utilizada por algumas casas espíritas para se recusarem a fazerem as reuniões com as evocações. Por quê? Quando uma reunião... E aí, bom, vamos entrar um pouco, né, no que o Kardec fala a respeito de evocações. Então, assim, antes de mais nada, né, essa prática ela não é condenada, muito pelo contrário, ela é recomendada, tá? Ela é recomendada onde? No Pentateuco Espírita. Antes de mais nada, né, o Espírita ele segue a doutrina do Allan Kardec, né? Então a gente tem que seguir lá o que está lá no que o Kardec trouxe para a gente, no que ele postulou. Bom, então como eu falei, né, ele deixou bem claro, ele deixou um livro, um guia dos médiuns e dos evocadores, ou seja, evocadores são aquelas pessoas que vão fazer evocação, né? Ele estava falando especificamente, né, de um processo que a gente conhece como reunião mediúnica, né, onde, né, se prepara todo um ambiente para que essa comunicação ocorra, tá? Para que médiuns disponíveis, né, aqueles três
atores lá da comunicação, né? Porque a gente tem médiums disponíveis, né? A gente tem o receptor ali, que são as pessoas que trabalham naquela sessão, né? E a gente vai ter várias pessoas, vários espíritos, né? Que se propõem a comunicar. Bom, então, lá né, no livro dos médiuns, ele vai ter um capítulo, que é o capítulo 25, é só para falar de evocações, tá? Então, já não vale mais usar essa desculpa do telefone só toca de lá para cá, tá? O que o Chico estava querendo dizer é outra coisa, né? Pode evocar? Pode. Deve evocar? Se for útil, sim, tá? Ok. Bom, contudo, uma vez que se evoca, não há, né, e isso é óbvio, não há garantia que essa comunicação vai acontecer, tá? Porque os espíritos, eles têm seus afazeres, eles podem não estar interessados, né? Eles podem não estar em condições de se comunicarem, né? Uma série de situações lá e essa comunicação não vem, né? Eu vou até trazer aqui um trechinho que está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 4, que ele fala, até um espírito ele faz um relato, ele fala assim: chamaste-me finalmente e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias, a verdade impôs-se a mim. Orei, Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Então, isso aqui é um relato de um espírito, né, falando como foi importante, né, ele ter sido chamado para aquela reunião, para aquela comunicação, tá? Então, a evocação, ela tem um papel também, né? Bom, contudo, né, toda a comunicação, ela vai ser julgada, né, pelo seu conteúdo, tá? E isso também é muito importante, né? Então, lá na questão 269, ele fala assim, olha, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal e tal espírito e ser preferível que se espere aquele que se queira comunicar-se. Gente, algo que é muito repetido na comunidade espírita, Kardec já deixou lá postulado, falando que não era para fazer. E a gente faz, por quê? Falta de estudo, falta de sentar e ler o que está escrito. Muito espírita se entrega a ficar lendo romances, né? Nada contra romances, mas é preciso também entender que o espiritismo ele tem um papel, o papel de entender as interações do mundo material e do mundo espiritual. Essa também é a prática espírita. A prática espírita envolve caridade antes de tudo, mas também envolve conhecimento. As pessoas ficam tentando criar dogmas, criar regrinhas para serem seguidas, né? E não tem regrinhas para ser seguidas, né? O que a gente segue é a nossa consciência e o exemplo do Cristo. Não vamos tentar inventar regras, isso é muito importante, né? Ah, mas teve uma situação X, teve uma situação Y. Vamos analisar as situações e vamos tentar não generalizá-las, tá? Então, o que o Kardec está dizendo é o seguinte: é possível que essa comunicação seja espontânea? É possível, tá? Mas se houver interesse, você pode tentar, né, convidar o espírito a se manifestar. Ele vai falar? Não sei, depende da situação e da condição. Algo que era muito comum nessas reuniões da Sociedade Espírita de Paris era consultar, né, os espíritos
mais elevados que estavam conduzindo aquela reunião, perguntando se haveria a disponibilidade de convidar tal ou tal pessoa. Tá? Era muito comum. Posso me comunicar com fulano? E vinha a resposta, sim, não, talvez, né? E isso acontecia ou não. Tá? Outra coisa também é que se você não tem uma finalidade útil para aquela comunicação, né, não espere, né, que espíritos mais elevados, que estejam ocupados em assuntos mais importantes, se entreguem a sua atenção. Né? Não adianta convidar um espírito que está envolvido, né, envolvido em questões mais importantes, para bater papo, né, para discutir frivolidades. Né? Normalmente eles não vão atender. Né? Principalmente se naquele chamado tiver assuntos assim que fogem até mesmo das questões cristãs, né? E aí que muito menos, né? Provavelmente eles não vão atender. Contudo, uma coisa que o Chico Xavier também falava é que espírito não tem crachá, né? Então, quando você evoca e um espírito vem a comunicar com você, há três possibilidades, né? Que aquele espírito atenda, melhor delas. Uma vez que aquele espírito não possa atender, ninguém atende, comunicação não vem, né? Mas também há a possibilidade de algum espírito impostor se passar por aquele espírito e entrar naquela comunicação, né? E Kardec também já falava sobre esse assunto. Olha, isso aí pode acontecer? Pode, tá? Isso, inclusive, é um dos motivos que muitos médiuns, né, se recusam, né, a se prestarem às evocações. Ah, mas se vir tal espírito eu não vou saber. Provavelmente o médium não vai saber. E isso não é uma função dele, né? Mas aquelas pessoas que estão ali para interrogar o espírito, né, o que o Kardec chama de evocadores, né, elas vão perceber. Elas têm que estar prontas para essa situação, né, para a situação de receber mensagens falsas. E isso acontece com uma certa frequência, né? Espíritos com um nível mais baixo de evolução, né, eles são espíritos que são os galhofeiros, né, são os desocupados, né? Então eles vão estar ali naqueles momentos ali, principalmente para atrapalhar mesmo, né? Então há que se estar, né, atento a essas situações. Contudo, Kardec também ele fala, olha, isso é muito fácil de identificar, né? A identidade do espírito pode ser que o médium não identifica, isso não é nem responsabilidade dele, né? Mas as pessoas que estão ali, elas têm que estar prontas para isso. Não estarem abertas a acreditar em tudo, né? Inclusive, o Kardec, ele recomenda muito que o diálogo com esses espíritos seja um diálogo bastante profundo. Que esse diálogo, inclusive, inquira-os sobre várias questões. É dessa forma que você vai conseguir aferir ou não a identidade dele, né? Se for um espírito vulgar, né, um espírito que você é uma pessoa que não é de conhecimento de todos, né? É preferível que aquela pessoa interessada na comunicação ela esteja presente, porque ela vai poder identificar, porque ela vai conhecer as peculiaridades daquela personalidade. E aí a gente entra numa questão importante, né? Nem todo médium ele é capaz de estabelecer essas comunicações com tal
fidelidade, com tanta precisão, não é? Isso, inclusive, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, ele traz para a gente, né, que dentro, né, do espectro, né, de qualidades que os médiuns têm, médiuns que desenvolvem mais essa capacidade de sintonia, né, com os espíritos comunicantes, né? Inclusive, o Kardec ele fala que essa é uma situação que pode ser o motivo daquela comunicação não acontecer, porque o espírito está até ali pronto para comunicar, ele quer comunicar, mas ele não consegue sintonia com o médium. E aí a comunicação não acontece. Ele está pronto para comunicar, mas ele não consegue sintonia com o médium, e aí ele não comunica, não é? Bom, e às vezes o médium mesmo, ele não tem a capacidade, ou ele não consegue extrair, né? Ele não consegue extrair toda a comunicação que o espírito tenta oferecer. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado com os médiuns envaidecidos, que vão falar assim: ah não, eu não vou fazer esse tipo de trabalho porque depois vou ser enganado, vão falar que eu sou um embusteiro e tal, tal. Bom, é algo, né? É algo que se está sujeito sim, né? Mas se as pessoas que estão trabalhando junto com eles são sérias a ponto de, né, entender o que está acontecendo, elas sabem nitidamente, né, que isso pode acontecer, né? E não é o médium, né? Não é o médium que vai conseguir identificar quem são esses espíritos. Aí a gente entra na frase que o Chico Xavier falou, que o telefone toca de lá para cá. É o que ele estava dizendo, ele falando assim: olha, eu não consigo acionar o espírito certo. Eu só me coloco como carteiro que entrega as correspondências. Eu não as escrevo. Se eu entregar para você e você falar comigo que essa mensagem não é de fulano, eu vou falar: ok, rasga, joga fora, desconsidera. Se um dia tiver outro, eu trago para você. Tá? Mas o que eu fiz foi pegar e trazer, né? O médium ele não cria as mensagens, né? E alguns médiums, eles ficam, né, nesse certo envaidecimento, né, de só comunica com espíritos superiores, né? Só trazem mensagens dos espíritos de luz. Não aceitam essas evocações porque podem estar sendo enganados. Gente, a gente pode ser enganado de um milhão de tipos, né? Mas então que a gente assuma, né? A gente assuma. Não vai falando que, ah não, não pode, o espiritismo não aceita evocação. Olha, aceita sim, quem não aceita sou eu, tá? Eu sou espírita até esse ponto aqui, porque isso aqui eu não aceito. Tá? A gente tem que aceitar as nossas falhas. A gente tem que aceitar as nossas limitações. Não estou dizendo que elas não existem. Elas existem, a gente sabe que existe, né? Mas a gente pode dar nome aos bois. A gente fala: isso aqui é meu, eu que não consigo, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu, como médium, não tenho essa capacidade. Nada demais, né? Bom, então, dentro, né, dessa nossa conversa, né? Bom, aí, igual eu falei, gente, o espiritismo não tem dogma, tá? Qualquer pergunta pode ser respondida. E ela precisa ser respondida de uma forma arrazoada, tá? Isso que é mais importante. Não tem por quê? Tá? Ela tem que ter uma explicação que nos atenda. Algumas pessoas, quando já perguntam, né? Pode fazer evocação? Não pode fazer evocação porque o telefone só toca de lá para cá. Mas o Kardec, ele fala que pode fazer evocação. E agora de quem que eu estou falando? Eu estou falando do espírito Emmanuel, que é o mentor do Chico. Tá?
Ele fala que ele prefere as comunicações espontâneas. Prefere as comunicações espontâneas. Ok? Daí a dizer que não pode acontecer é uma outra história. Tá? Eu procurei, eu não encontrei uma explicação que pudesse, né, dizer para ele a respeito a parte que desse algum embasamento para a preferência dele, tá? Eu não encontrei. Ele até fala uma questão das identidades, né? Mas Kardec ele até enfático, ele fala assim, olha, identidade é o menor dos problemas, tá? E eu concordo com Kardec. Então, na dúvida, né, a gente vai seguir Pentateuco Espírita. Kardec em primeiro lugar, né? Mesmo tendo outras opiniões. Tá? Como é a opinião mais embasada, né, que eu encontrei e que faz mais sentido, então a gente está seguindo a opinião do Allan Kardec, ok? Bom, então eu falei que os bons espíritos não atendem porque eles, sempre, porque nem sempre eles estão disponíveis, mas eles atendem também, né? É possível que eles atendam. Por que, né, que às vezes as pessoas não atendem nossos chamados, né? É o que eu falei, nem sempre o espírito está disponível para atender o nosso chamado, então não adianta, né? Ah, mas eu fui lá 10 vezes e fizeram, né? Tentaram comunicar e ele não se comunicou. Gente, igual eu falei, tem uma série de motivos, né? E um motivo que eu vejo ser muito desconsiderado é que o espírito pode já ter reencarnado. A gente não sabe essa questão da trajetória que o espírito precisa ter. A gente não sabe quanto tempo é necessário para que ele tenha uma nova oportunidade de encarnação. Então, às vezes, você está chamando um espírito que nem está disponível mais, porque ele já está encarnado numa nova personalidade, né? Tentando se comunicar com uma personalidade de 2000 anos atrás, e daí para frente ele já reencarnou em mais 10 vezes, sei lá, né? Então, isso também é uma questão que é interessante, né, de ser observado. Por que não atende o nosso chamado? Atende, só que não é toda hora que a gente quer, né? É do mesmo jeito, igual eu falei, mesmo caso do telefone. Né? Se alguém ligar aqui para casa, né, eu vou estar aqui ocupado na reunião com vocês. Eu não vou, sabe, pedir licença aqui e vou lá atender o telefone. Eu não vou fazer isso, né? Ah, Marcelo, nunca atende o telefone. Nunca vou atender se eu estiver aqui nesse momento, né? Mas em outros momentos eu atenderia, tá? Então, nem sempre há disponibilidade, porque eles também têm seus afazeres, têm seus projetos encarnatórios, têm seus trabalhos de evolução, tá? Então pode ser que essa é uma das explicações, tá? Outra explicação, afinidade com o médium, né? Outra explicação é que ele pode não estar em condição ainda de se comunicar, né? Igual a mensagem que eu li agora há pouco, né? O espírito falando que foi chamado, mas dessa vez ele achou que seria interessante para ele, tá? Bom, e N motivos. Mas você pode ser que você dê a sorte, né, de receber essa comunicação. Outra questão. Algum inconveniente, né, de evocar maus espíritos? Não, não há inconveniente. Ah, mas ele vai me perseguir. Ah, eu vou ficar com medo. Meu Deus, o que vai acontecer? Gente, ninguém pode ou tem poder para subjugar o outro, a menos que aquele lhe conceda o controle. Então, é uma comunicação como qualquer outra. Muitas vezes aquela comunicação ela vai ser interessante. Ela vai ser interessante no despertar daquele espírito. O que é importante é qual é a motivação, né? Nós já falamos aqui várias vezes, né? Então, assim, porque às vezes a gente fica preso, né, em ficção, né, em coisa de filme lá, que vai ficar possuído e que vai ser perseguido, igual novela, aquela coisa. Não, isso não vai acontecer, aquela comunicação vai acontecer, depois ela vai terminar e cada um vai cuidar da sua vida, porque eles também têm coisa para fazer.
bons ou maus, eles também têm. Nós temos, eles também têm, né? Cada um vai cuidar da sua vida, tá? Não vai ficar aí na sua cola, não. A menos que vocês se sintonizem muito, né? E desenvolvam algum tipo de relação, né? Isso também está lá no Livro dos Espíritos, também está no Livro dos Médiuns, é bem dito lá. Outra coisa também que ficou muito senso comum, né, dentro da doutrina espírita, é engraçado, né, gente, eu ficar falando assim, ficou senso comum, né, porque é uma coisa que a gente vê, ouve sendo repetido tanto, né, igual papagaio, todo mundo repete isso, né, e não sabe de onde veio. E às vezes isso está escrito contrário, né, naquilo que a gente devia ter lido, né, e a gente fica lá repetindo, não faz, não faz, não faz. Aí o dia que você lê algo que você devia ter lido, não, devia, pode sim, pode sim. Então, esse é o caso de posso evocar em casa, né? Essa pergunta ela está lá, ela é tratada no livro, né? Pode, pode. Para evocar um espírito, para que essa comunicação aconteça, Kardec é muito enfático. Você não tem que fazer nenhum ritual, você não tem que acender nenhuma vela, você não tem que fazer nenhuma dança, você não tem que falar nenhuma palavra mágica. Tá? É simplesmente estar disposto a que essa comunicação aconteça, né? E que haja uma utilidade para que essa comunicação aconteça e que hajam médios disponíveis, né? Ah, vou fazer isso na minha casa. Tá, mas tem algum médium aqui? Não. Então não vai acontecer, né? Pronto, acabou, tá? Agora, quando você faz, aí cria-se toda uma situação, né? Não, porque quando você está no centro espírita, lá você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Gente, não vamos transformar as casas espíritas em templos. Elas não são templos, né? Elas são um lugar de reunião física que nós encarnados precisamos. É isso, não é mais do que isso, né? Não vamos transformar casas espíritas em igrejas. Elas não são igrejas, não são terrenos sagrados. Não existe isso para o espiritismo. Muito pelo contrário, o espiritismo separa muito bem o que é do espírito e o que é do plano material. Tudo que é material, tudo que emana da matéria é material, e tudo que emana do espírito é espiritual. E são dois planos, que inclusive precisam de um intermediário. Então, se você faz alguma coisa que, eu acendo uma vela para o espírito, aí ele vem. Gente, não é porque você acendeu a vela, é porque você evocou. Tira a vela e evoca, aí ele vem. Acende a vela, não evoca, ele não vem. Né? Foi isso que Kardec fez. Kardec experienciou essas coisas e por isso que ele deixou isso lá escrito no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Né? Essas experimentações, para nos poupar delas, para a gente não precisar perder tempo fazer de novo. Ele deixou isso lá escritinho, tá? Então ele fala, pode evocar em casa? Pode. O problema não é onde, né? Às vezes as respostas são até grossas, né? Pode evocar em casa? Pode evocar onde você quiser. Mas em casa pode? Pode também, tá? Outra questão é a questão da identidade, né? Que ele fala, né? E como reconhecer a identidade dos espíritos? Do mesmo jeito, né? Que você reconhece uma pessoa falando no telefone, quando você só ouve a voz. Você vai perguntar, né? Liga uma pessoa falando que é seu parente, que é seu tio. Você já sai falando tudo. Nossa, se você tem dúvidas, pergunta, você conversa e aí você, não, realmente é. Às vezes ele até te engana, né? Hoje em dia, né, com essas coisas virtuais, estão acontecendo vários golpes, as pessoas são enganadas, né? Isso também pode acontecer. Então, perguntar não ofende. E os espíritos que estão ali à disposição, eles não se ofendem. O médium pode se ofender. Às vezes ele pode ficar melindrado, está duvidando da comunicação. Não é problema do médium. Problema do espírita. Não é um problema do espiritismo. Kardec fala, inquira. E aí você vai descobrir a identidade daquela personalidade. Tá?
Outra pergunta, que isso tudo que eu estou falando está bem organizado, tá? Inclusive com as perguntas, tá? Eu só separei algumas que eu achei que são muito comuns a gente errar, né? Só um intensivão aqui. Quanto tempo depois, né, que a gente pode evocar uma comunicação, né? Isso também é usado às vezes como justificativo para não evocar. Não, não evoca porque você pode atrapalhar aquela pessoa. Kardec fala que pode evocar, morreu, desculpa, desencarnou agora, pode uma hora e um segundo ela pode ser evocada. Contudo, provavelmente esse espírito ainda não vai ser capaz de se comunicar, porque na hora do desencarne, quando acontece, o espírito ainda fica um pouco confuso, né? Ele demora, né, a se compreender como um espírito desligado da matéria, né? Então, às vezes, ele não vai ser capaz de atender. Mas, né, isso leva um certo tempo, né? Ele até fala que normalmente isso leva em torno de 7 dias. Em torno de, tá? Não estou falando que é 7 dias, ele fala isso, não são 7 dias. Em torno, nas experiências deles, em torno de 7 dias, né? Mas se quiser evocar hoje, nós combinamos que se eu desencarnar, daqui a 10 minutos alguém vai evocar. Pode evocar, não vai fazer mal algum. A única coisa que pode acontecer é ou não responder, ou responder não posso falar, ou conversar. É só isso, não faz mal nenhum, tá? Bom, deixa eu só ver que eu tinha mais uma coisa que eu queria falar para você, só para eu não me esquecer. Eu falei, né, que uma vez você evoca não é obrigação do espírito se comunicar, né? Isso também é importante. Isso é a questão 277, lá do livro dos médiuns. Sim, também há a possibilidade de que um espírito comunique sem que seja evocado, tá? A comunicação espontânea ela pode acontecer, né? Ela é muito comum, uma prática bastante utilizada, né? E o Kardec fala até de uma coisa interessante que eu já presenciei algumas vezes. Ele fala assim: o problema de você permitir uma comunicação espontânea, né? Eu estou disponível, quem quiser fale. É o mesmo que acontece quando você vai numa reunião, né? Ó, gente, quem quiser falar, a palavra está aberta. Aí ninguém fala, né? Ninguém fala, não sei porquê, ninguém fala. E aí ele deu esse exemplo, né? Então, às vezes é melhor você abrir, tentar, né, convidar alguém a falar, né? Ele fala isso, ele dá até esse exemplo, eu achei bem didático até. Então, às vezes, o que acontece em algumas reuniões, fica todo mundo lá calado, né, os médiums disponíveis, mas uma comunicação acontece, porque foi disponibilizada comunicação espontânea e ninguém se prontificou a comunicar espontaneamente, né? Poderia ter tentado uma evocação. Às vezes funciona. Bom, sim. Não importa o grau do espírito, tá, que vai comunicar. Qualquer espírito é capaz de comunicar, né? Sejam espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos, né? A questão mesmo é a própria disponibilidade. Isso é importante. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo, questão 935 Livro dos Espíritos? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tendes o fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado, sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente, né? Fechou, é isso aí, né? Se a comunicação tem um motivo, então
ela é bem-vinda, né? Se o espírito está disponível, ele vai comunicar, né? Eu queria só uma coisinha aqui do Evangelho que eu me lembro que eu separei. Ah, bom, tem um livro do Allan Kardec que é O que é o Espiritismo, né? É um livro mais didático do que os outros, né? E nele tem várias questões, inclusive tem uma parte também que ele vai tratar sobre as evocações, né? Eu recomendo, assim, as pessoas que estão iniciando nesse assunto, quiserem uma leitura assim, um pouco mais tranquila, né? Que comecem por ele, que ele é mais didático, ele foge um pouco dos termos que são tratados com uma tecnicidade maior lá no livro dos médiuns, tá? Como primeira leitura, é muito melhor do que você se aventurar a ler os romances, eu acredito. Ah, bom, essa mensagem do Evangelho que eu queria ler para vocês. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, tem 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e que os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Então é isso mesmo, tá? Ah, vou evocar? Vou evocar. Mas se for à toa, se não servir para nada, tá? Se for só para provar que você consegue, dificilmente essa comunicação vai acontecer, tá? Bom, então era basicamente assim, né? O nosso volume de informações era esse que eu queria trazer para vocês, né? É mais um puxão de orelha para a gente da comunidade espírita, né? Que às vezes fica repetindo coisas aí feito papagaio e esquece, né? De dar uma checada lá nos estudos ou fazer um estudo regular para saber se as coisas são aquilo mesmo que a gente está pensando ou se a gente está inventando, né? Um espiritismo, né? Ao nosso bel prazer, né? Então a gente tem que ser um pouco mais rigoroso, né? Já que a gente fala tanto que o espírita ele estuda muito, ele é dado, né, a cientificidade, né, da comunicação, da religiosidade, né? Então a gente tem que fazer jus a isso, né? E também, né, dizer, né, que as possibilidades de comunicação com o mundo espiritual são imensas, né? E que a gente tem que sempre colocar, além, né, do nosso interesse momentâneo, né, a nossa necessidade evolutiva, né? Às vezes eu acho que eu quero falar com alguém, né, e fecho meus ouvidos para outras coisas que estão me sendo ditas, né? E isso aí pode ser muito pior para a gente, né, do que não receber aquela comunicação, né? Talvez a certeza que o mundo espiritual existe, né, que as consciências e individualidades são preservadas, sejam tão ou mais importantes, né, do que a gente falar com X ou Y, Z, né? Era isso. Deixa eu só dar uma passada aqui sobre as mensagens, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu consiga responder aqui, né? Cristiane falou aqui que o espiritismo sério também não privilegia fenômenos mediúnicos, assim, a caridade, né? Isso aí com certeza, né? Mas, né, a comunicação está dentro dos nossos princípios, então a gente faz, mas a gente dedica uma certa importância a ela, né? Isso também é importante, né? O espiritismo moderno, né, mais brasileiro, né, ele tende a ser mais universalista, né, então ele quer receber todas as pessoas, acolher todas as pessoas, né, e muitas vezes a gente, infelizmente, não consegue que as pessoas tratem aquilo com a seriedade devida, ou sejam pessoas assim, que sejam pessoas que sejam com aquele ideal, né, de fazer um trabalho sério, de levar aquilo a sério, né? Existem muitas frentes de trabalho, a mediunidade é uma delas, né? Se você não quer se dedicar a ela, você pode fazer outra, né? E bem, e que é tão importante quanto, né?
Por isso temos que acolher toda a espiritualidade, a Viviane está falando. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de saber, Amanda, mais sobre o projeto de desenvolvimento espiritual de espíritos desencarnados, mas entendo também que isso é assunto para outra live. Eu acho que, Amanda, assim, é um assunto que está mais pulverizado, né, para que a gente vai ter mais informações em diferentes fontes, né, como que é a vida no mundo espiritual, né. As comunicações são muito importantes para isso também, né, porque elas trazem esses relatos, né, então esses relatos nos ajudam a compreender melhor como que é essa vida. Mas realmente eu acho que seria um assunto interessante para ser discutido em uma outra conversa. Deixa eu ver aqui. A Casa Girassol tem carta psicografada? A Casa Girassol tem trabalho de psicografia, sim, né? Inclusive você pode entrar em contato lá para saber como solicitar. Não só a Casa Girassol, outras fraternidades que têm psicografia, trabalho de psicografia ativa em Nova Lima também fazem, né? Mas é muito isso também, né? Normalmente assim, a gente recebe os dados, né, daquela pessoa que você gostaria de receber aquela comunicação, né? E uma vez que aquela comunicação aconteça, né, que consigam checar lá e entender, não, essa aqui é aquela comunicação, normalmente a psicografia é endereçada à pessoa para ela mesmo fazer a aferição, né, de veracidade, né, mas acontece sim. Deixa eu ver aqui. Mais uma pessoa que queria receber uma mensagem de uma tia. É a mesma coisa, né? Você precisa entrar em contato, né, com uma casa espírita, a Casa Girassol, por exemplo, que faz esse trabalho de psicografia identificado, passando os dados, uma vez que numa reunião aconteça, dessa mensagem chegar, ela possa ser encaminhada para você, né? Acontecem muitas mensagens, né, e às vezes não consegue se encaminhar, né? Mas já vi também algumas sendo bastante, até serem entregues até. Bom, então era isso, pessoal. O nosso horário já está chegando aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a Casa Girassol pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar falando sobre esse assunto. E esse assunto é bom, né, porque faz a gente refletir, né, sobre outros aspectos, né, da doutrina espírita. Espero poder estar de volta e eu queria que a gente pudesse agora fazer a nossa prece, né, fazer a nossa mentalização, para agradecendo, né, aos mentores espirituais pela oportunidade que nós tivemos aqui. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, que vocês possam silenciar os ouvidos de todos os ruídos externos, e ouvindo só a minha voz guiando a nossa prece, para que ela possa chegar aos nossos mentores individuais, aqueles amigos que nos acompanham, que se dedicam à nossa trajetória de evolução. Como forma de gratidão, agradecemos pela oportunidade que eles têm nos dado, pela sua dedicação. Elevamos nosso pensamento mais um pouco aos mentores da Casa Girassol, que tanto têm trabalhado, mesmo durante essa pandemia, para que essa casa, esse ponto de luz, permaneça aceso, iluminando todos aqueles à sua volta, com as suas bênçãos, com suas ações sociais, com as suas obras de caridade, espargindo a doutrina espírita. Também vamos elevar o nosso pensamento às pessoas, aos mentores da doutrina espírita, aqueles abnegados que
fizeram chegar até nós esses incríveis ensinamentos de Allan Kardec, e ao próprio Jesus, que nos acolheu nesse planeta, nos dando mais uma oportunidade de encarnarmos e de garantirmos mais um passo em direção à nossa evolução. E, finalmente, vamos endereçar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao princípio supremo, universal, inteligente de todas as coisas, a quem nós devemos a nossa existência e tudo aquilo que nós conseguimos e tudo aquilo que nós somos. Obrigado, meu Pai. Que assim seja. Muito obrigado pela participação de vocês e até breve. Obrigado.